tema de hoje é um tema importante, um tema diferente, também sugerido aí por um ouvinte. Muito obrigado pela sugestão. É muito interessante a gente tratar alguns assuntos que vocês perguntam para nós. Esse é o nosso podcast de liderança. Eu sou o pastor Klaus Piragini e nós estamos aí com mais de 60 podcasts de liderança para você acompanhar. Se você quiser também mandar um assunto que você tem tido dificuldade na sua liderança, é legal. A gente vai mentorando aí à distância e vai trabalhando esses assuntos, tá bom? O tema de hoje é o tema que me chamou a atenção, porque é muito difícil mesmo, é um tema polêmico, né? Como lidar com pessoas jogando contra você? Achei esse tema aqui uma pergunta bacana do nosso ouvinte, porque lidar com pessoas jogando contra nós, dentro do nosso time de liderança, é muito difícil, né? Não é fácil. Mas quando eu pensei nessa pergunta, embora não sei se era bem isso, né? Eu pensei em algumas oposições que nós podemos encontrar, que cada uma vai ter a sua diferença de lidar, a sua maneira complicada de trabalhar, né? A pergunta me fez pensar em 3 dimensões de oposição que a gente enfrenta. A primeira é quando a pessoa que você lidera se opõe a você. Aquela pessoa que você está liderando e ela não aceita, ela não se submete, ela não respeita, né? Ela não reconhece a sua autoridade, ela não aceita aquilo que você fala para ela. Essa é uma forma de oposição, lidando com pessoas que estão jogando contra você, mesmo no seu time que você é o técnico, vamos dizer assim, você é o líder, né? Segunda coisa que eu percebo muito que acontece, já aconteceu também na minha vida, é quando a pessoa que te lidera, a pessoa que está acima de você, o seu supervisor, o seu chefe, o seu gerente, ele se opõe a você, ele não gosta de você, ele não joga a seu favor, ele joga contra você para que você se prejudique. E a terceira dimensão, e eu não sei qual das 3 estava sendo perguntada, então vou tentar responder as 3, é quando a pessoa que é o seu colega, que é aquele lateral a você, aquele que está do seu lado, ele joga contra você também e ele te sabota, ele tenta ter atitudes que te prejudicam no seu trabalho, né? A primeira é mais fácil. A primeira é mais fácil porque você tem autoridade e a pessoa que está jogando no seu time está jogando contra você, e você tem autoridade para resolver isso. Então é bem mais simples, né? Embora seja chato, seja complicado, envolve às vezes relacionamentos, envolve pessoas, envolve coleguismos, envolve que ele pode ser apadrinhado de alguém na empresa, então isso dificulta um pouco, mas tende a ser um pouco mais fácil. Quando eu tenho uma pessoa no meu time que joga contra mim, eu já tive algumas pessoas assim, eu costumo usar a regra dos 30 dias, né, que funciona muito bem. É uma regra básica da liderança. Você chama aquela pessoa, você abre o jogo que você sabe, você fala, olha, eu tenho visto que você tenta sabotar, que você não gosta de mim, que você tem atitudes agressivas quando eu falo. Eu me lembro de uma vez, numa reunião, onde que tudo que eu falava, a pessoa que trabalhava para mim dizia não dá, não vai funcionar, não é bem, e criava aquele climão, né, aquela coisa de que eu estava errado, que a minha ideia era absurda e tudo mais, e nem às vezes era. Então, você usa a regra dos 30 dias, que é assim, você diz que percebeu, você diz que sabe o que está acontecendo, né, e que você vai dar a essa pessoa 30 dias para ela mudar, 30 dias para ela ter uma atitude diferente com você e que você vai observar, porque você é o líder, você está sentado ali na cadeira para liderar e ela está prejudicando você. Às vezes esses 30 dias a pessoa simplesmente não muda, até prejudica mais, ela força uma demissão, ela força uma atitude mais agressiva até, mas você está dando a oportunidade dela mudar. Eu acho que é bem legal isso, é bem positivo de você mostrar que você sabe e que você quer que ela mude. A regra dos 30 dias, ela funciona porque muita gente nessa hora acorda, opa, eu tenho que fazer alguma coisa, né? E às vezes não dá para você, ela não quer resolver, não dá para você resolver, então você pode também, como autoridade, mudá-la de posição, né? Mudá-la de cargo, mudá-la de função, colocar uma função que ela não tem relacionamento direto com você, né? Até porque você vê que ela sabe, tem um conhecimento que você precisa manter, ou ela tem uma posição na empresa que você acha que vale a pena ainda manter, mesmo ela se opondo a você, né? Mudar de função é importante, pode ser útil, mas nem todo mundo aceita. Eu me lembro uma vez
que eu trabalhei numa empresa que eu fui mudar uma pessoa de posição, né, de cargo e de título, e para minha surpresa era uma coisa mínima, mas ela se opunha muito à minha liderança, ela não aceitava a minha liderança por um motivo bobagem. Eu era jovem, ela achava que eu era muito novo e tudo mais. E eu mudei ela de posição e pediu demissão. Foi uma briga na empresa, porque ela tinha mais de 20 anos de casa e tudo mais. Isso deu um problema. Em alguns momentos, a situação de oposição pode se tornar insuportável. A pessoa realmente calunia, fala mal, ela faz fofoca, ela age com desprezo, ela age com desdém, ela sabota, ela nega aquilo que você está dizendo para ela fazer, ela não respeita a tua autoridade, debocha de você, faz graça. E aí, nessa hora, infelizmente, se você tem autoridade e não dá para recolocar ou tentar passar para outra área, você precisa se livrar dessa situação, porque ela vai prejudicar a sua liderança, infelizmente. Né? Conversou, pôs a regra de 30 dias, não aceitou, infelizmente você vai ter que ter a autoridade, vai ter que mostrar que você tem autoridade. Por isso que eu disse que esse é o mais fácil, porque você tem autoridade. Quando a pessoa te lidera e se opõe a você, aí é mais complicado. Já tive casos, né, de estar no departamento e alguém entrar para gerenciar o departamento e não gostar de mim porque eu estava lá e achava que eu era isso, eu era aquilo e tudo mais. As pessoas às vezes se opõem porque elas têm medo de sombra, elas são seu líder, elas estão acima de você, mas elas têm medo que você pegue o lugar dela, elas se opõem porque não gostam de você, têm inveja, têm ciúmes, acha que você é peixe de alguém. Eu me lembro que no meu caso era isso, ele achava que eu era peixe do dono da empresa e não tinha nada a ver, nem conhecia o dono da empresa, mas cismou comigo. Nessa hora é interessante você... É difícil, porque se ele não gosta de você, ele é teu chefe, ele vai te prejudicar e vai tentar forçar a sua demissão. Aí você tem algumas saídas. A primeira é abrir o jogo e dizer, olha, eu percebi que você está contra mim, que você não gosta de mim, eu quero saber o que eu fiz para você, se eu tenho alguma coisa que eu fiz errado, eu posso tentar me corrigir, porque às vezes a gente não percebe as nossas atitudes. E eu me lembro que uma das vezes que um dos líderes estavam contra mim, eu realmente era uma pessoa rebelde. Eu não obedecia nada que ele falava, então é evidente que ele ia ficar contra mim. Quando ele me disse isso, eu falei, você tem razão. Eu não tenho obedecido você porque eu não acho que as suas respostas sejam as mais coerentes, mas a partir de agora eu vou obedecer. E ele gostou, ele voltou atrás e começamos a se tornar amigos, né? Embora as opiniões dele continuaram sendo as opiniões mais absurdas, né? Mas fazer o quê? A empresa apoiava, paciência. A questão é que quando essas pessoas também, nossos chefes se opõem a nós, muitas vezes a gente não percebe nossos erros. E às vezes, infelizmente, você vai ter que tentar torear isso, fazer o trabalho dele, procurar uma oportunidade melhor, uma outra porta. Eu acho que você não tem que fazer nada desesperadamente, você não tem que sair correndo, né, e pedir demissão, nada disso, esse é o interesse dele, se ele é o chefe. O que você vai fazer é ficar com os olhos abertos, né? De repente tem uma oportunidade ali no outro departamento, uma oportunidade de uma outra empresa concorrente que você vai cair na graça lá do teu novo chefe e não vai precisar passar por isso. Mas uma conversa franca, uma conversa nos olhos, uma conversa sem emoção, sem ira, sem acusação, uma conversa que eu gosto muito de usar essa frase, só queria entender por que eu percebo essa atitude, onde eu estou errando, pode mexer com a pessoa pode falar, realmente eu estou perseguindo uma pessoa que não tinha necessidade de fazer isso. Mas às vezes ele vai te perseguir porque ele quer a vaga para colocar um amigo, ele vai te perseguir porque ele acha que você vai tomar o lugar dele, então você não consegue administrar essas situações, porque está na cabeça do cara, né? Está na cabeça da pessoa. Como é que você vai administrar? Isso não vai dar. Então aí é hora de você tocar o teu trabalho, ficar quieto, fazer o teu melhor, dar o teu melhor, nada desse negócio de que vou forçar para me mandar embora, nada disso, é bobagem. Faz o seu melhor, dá o seu melhor, porque você atrai as pessoas também que estão ao teu redor, percebendo que apesar de toda oposição, ninguém pode parar. É interessante a oposição porque ela força a gente a fazer o nosso melhor. Se não tivesse oposição,
na minha vida, eu não teria crescido, eu não teria tentado estudar liderança, eu não teria tentado desenvolver o meu trabalho, porque a oposição te força a dar o melhor. E às vezes a gente precisa da oposição para a gente desenvolver a nossa melhor capacidade, a gente desenvolver o nosso melhor drible, a gente desenvolver a nossa melhor atitude, o nosso melhor espírito, né? A gente precisa da oposição. A terceira, que eu acho que essa é um pouco complicada e acontece mais comumente, é quando o seu colega, né, da sua linha ali, do seu grupo de trabalho, lateralmente falando, tá na sua lateral, ele é um opositor a você, então ele sabota, e o seu serviço depende dele, o seu serviço passa por ele, e ele pega e põe embaixo, ele faz esquecer. Eu tive um colega assim, que eu tinha que mandar pagar as contas, e eu colocava lá as contas para ele pagar, e ele pegava as contas maiores e colocava embaixo para não dar tempo, para dizer que eu tinha passado muito tarde para ele. Então ele demorava para fazer lá, na época tinha que fazer os contra-cheques, ele demorava e a pessoa dizia assim, poxa, Cláudio, você atrasou o pagamento. E na verdade estava lá na mesa dele. Aí você tem que ser um pouco sábio. Primeiro, você não deve deixar essa pessoa atingir você ao ponto de você perder a cabeça, ao ponto de você não saber como fazer, ao ponto de você agredir, ao ponto de você querer se vingar, tá? Eu vou me vingar, eu vou dar o troco. Isso aí, você entrar nessa linha, é bem provável que você vai fazer o que ele quer e você vai acabar se prejudicando. Eu não entraria nessa. O que eu acho que você pode fazer é que, se o seu serviço depende dele, né? Seu serviço depende dele, ou seja, você vai precisar passar na mão dele, então tente comunicar ao seu chefe que você já enviou, mande com cópia, mande e-mail com cópia, entrega, sabe, com cópia oculta, você manda um e-mail para o camarada e está lá embaixo o e-mail que você mandou para ele. Se alguém te perguntar, você fala, eu sinto que ele não me obedece, estou colocando a cópia. Se você não depende dele, não dá bola, deixa ele fazer cara feia, deixa ele ficar prejudicando, assim, tentando falar mal, fazer fofoca. Você é maior que isso, e as pessoas falam, e quanto mais elas falam de você, elas despertam outra curiosidade, saber quem você é. Continua na mensagem, continue com o coração aberto, né, para que você possa trabalhar. Agora, se depende dele, se cerque de seguranças, né? Mande cópia, mostre o que você está fazendo, avise, olha, estou entregando para você, na frente de pessoas, que pessoas possam ver. Converse com o seu chefe que você está tendo uma dificuldade de relacionamento, mas que você está disposto a tentar resolver isso, se fosse possível, se ele pudesse ajudar vocês a trabalharem juntos, que você não tem nada contra aquela pessoa, mas que ela está, de uma certa forma, você percebe uma certa agressividade nela, então você precisa de ajuda para trabalhar isso. Mas principalmente, jamais revide, jamais tente se vingar, sabe? Ele te sabotou, você sabota ali, isso vira uma guerra. Eu me lembro de uma vez, eu vi uma história no Nordeste do Brasil, que duas famílias estavam em guerra. E aí foi lá e matou o filho. Aí o outro foi para se vingar, matou o filho do outro. Aí passaram alguns anos e tal, aí a família, para se vingar, foi lá e matou um primo, o outro matou um primo. E eles viveram mais de 70 anos, um destruindo o outro, um matando o outro. Isso não tinha fim, até que dizimou a família toda. Isso não faz sentido, a gente não tem tempo para viver isso. Então você precisa se cercar de proteção para que as pessoas não possam também te pegar de desprevenido. Então, se a pessoa está te caluniando, está falando para você, olha, eu quero também mostrar a minha opinião sobre o que aconteceu, eu quero ouvir a sua opinião, parece que tem um chefe lá para resolver o problema, né? Ora, o lado bom da oposição é isso, né? Que aquela pessoa vai fazer você tirar o seu melhor. Ela vai fazer você desenvolver. Eu costumo dizer que há coisas que os amigos ensinam, mas há coisas que só os inimigos nos ensinam. Tem coisas que só os inimigos vão ensinar a você. O amigo não teria coragem de ensinar aquilo para você. Então, os inimigos vão ser usados para ensinar. Então, você vai aprender a não confiar, talvez, a não exagerar, a não ser ingênuo, a não ser uma pessoa que vai abrir demais os segredos, né?
porque os inimigos ensinam a gente algumas coisas. E às vezes a gente precisa deles para que a gente possa concluir, né, crescer. A questão aqui é muito importante. Uma das coisas que eu acho que também mexe muito comigo, que a oposição não dura para sempre. Não dura para sempre. Porque ou você vai ser promovido pela sua atitude positiva, ou você vai arrumar um outro emprego melhor e vai abrir uma porta melhor. Mas você precisa saber como lidar com isso, né? Porque se você não souber lidar com isso, isso vai ser muito difícil, porque ele pode puxar o teu tapete. Eu me lembro que eu fui fazer uma vez, eu me lembrei agora de uma situação que eu fui fazer uma vez uma consultoria numa empresa, e o gerente da empresa, tinha o dono que tinha me contratado, mas tinha um gerente geral da empresa. E o gerente da empresa não gostou do que eu fui fazer, porque ele não achou certo me chamarem de fora para tentar resolver o problema da empresa, que eles tinham um problema grave interno. E ele começou a ser muito agressivo, né, e se opor mesmo. Por exemplo, não respondia as coisas que eu perguntava, não me dava os relatórios que eu precisava para fazer o trabalho. Eu chegava lá, ficava esperando meia hora, uma hora, para ele me responder, às vezes, um relatório de banco, qual era o saldo do banco. Eu não conseguia ter nada disso. E como é que eu ia trabalhar sem informação? E a informação estava na mão dele, ele não queria dar, era sabotagem pura. Não tinha, era oposição completa àquilo que eu estava fazendo. Então eu chamei ele para conversar, chamei para almoçar e falei assim: cara, eu gosto muito de você, eu vejo o seu trabalho, vejo quanto você se esforça, percebo que você é uma boa pessoa. Falei para ele: mas eu já me liguei que você vai sabotar o meu trabalho. O meu desejo é que a gente resolva esse problema, eu vou embora, você assuma aí a sua liderança, né? Eu vou falar muito bem do seu trabalho. Mas, se for necessário, eu vou pedir para mandar você embora. A minha ideia é que a gente crie aqui um projeto e você fique com uma parte da empresa e você consiga trabalhar até ganhe mais. Mas se você não quiser trabalhar comigo, eu vou trabalhar até onde dá e depois eu vou falar a real. Eu falei isso no dia seguinte, tudo que eu precisava estava na minha mesa. Tudo. E em menos de um ano a gente fez todo o trabalho que precisava ter feito, eu já estava indo embora. E ficamos até amigos, porque a gente às vezes precisa, né, mostrar a realidade. Mas aí eu estava numa posição que eu não era nem lateral a ele e nem abaixo dele, mas também não era superior, era um consultor, era um terceiro, né? Mas eu tinha uma palavra, eu tinha uma força naquilo que eu podia falar. Mas foi legal, porque só de conversar com ele já resolveu o problema, só de conversar com ele já foi suficiente para ele mudar a atitude dele. E acabou que ele cresceu na empresa, ficou lá com uma parte da empresa para ele e deu tudo certo. Agora, lidar com a oposição, você precisa tomar cuidado para terminar, né, daquilo que a oposição está afetando em você. Por que essa oposição está machucando demais você? Por que você está tão irritado, tão nervoso? Porque às vezes não compete a você. Às vezes aquilo não compete. Eu me lembro uma vez também numa empresa que uma pessoa começou a ser, eu era o gerente geral, e a pessoa começou a se opor a mim. Ele era o supervisor de um departamento e ele falava mal, zombava, dava risada. E eu cheguei para o meu chefe e falei: olha, eu estou aqui tentando fazer, mas o cara não obedece, ele não aceita. Ele era uma estrela para a empresa, que nem eu já fiz outro podcast, uma estrela que estava virando um monstrinho, né? E virou um monstro para a empresa e a empresa estava cuidando do monstrinho dela. Quando eu falei isso para o meu chefe na época, ele disse assim: olha, entre você e ele é ele. Ele fica e você vai. Ok, maravilha. A partir daquele momento, o que aquele camarada quisesse fazer, se ele quisesse sair para tomar café no meio do expediente, se ele quisesse sair para comer, até falava para ele: vai lá tomar um lanche lá, vai lá tomar um café, ou vai lá, não, eu preciso resolver um problema, vai resolver o seu problema. O que ele quisesse fazer, eu fazia, ele não estava nem um pouco preocupado, porque a própria empresa estava dizendo que apoiava a atitude dele. Quem sou eu? Eu sou
subordinado. Então, se a empresa apoia, o problema é dela. E eu me lembro que depois de um tempo, ele até ficou meu amigo, porque ele falou assim, eu te trato mal, mas você me trata bem. Eu falei, claro, você é a estrela da empresa, a gente tem que tratar os craques assim. E aí foi interessante que um dia ele falou para mim, você é muito esperto, né? Eu falei, por quê? Porque você fica me tratando bem, né? Eu falei, não, nada disso não, querido, eu não quero confusão, eu sou passageiro, né? E daqui a pouco eu passo aqui nessa empresa. E aí ele nunca mais me ofendeu, continuei trabalhando normal, continuei tendo autoridade, continuei fazendo meu serviço. E ele pegava as coisas, fazia as coisas que ele queria fazer, as bagunças que ele queria fazer, eu fazia que nem via. O patrão não estava vendo, eu falo que entre ele e ele era eu, então eu fiquei lá o tempo que eu queria ficar. Essa foi uma experiência interessante. Então, mas não dura para sempre. Chega uma hora que a pessoa cansa, né? Eu acho que quando a gente também tem uma atitude positiva, ajuda bastante, sabe? Não entrar na conversa. A pessoa faz um bullying, você não precisa te ofender, você é maior que isso. Bom, o que fazer como a gente está diante de uma oposição? Fazendo um review aqui, então eu coloquei três situações que a gente vive muito comumente. A primeira é quando eu sou líder e eu tenho uma pessoa que está me se opondo a mim. Como eu disse, essa é a mais fácil, regra dos 30 dias. Vamos resolver isso, ou você para agora, ou você vai ser recolocado, ou você vai ser mandado embora, e pronto. Existem algumas implicações, que a pessoa pode ser primo do sobrinho do dono, e aí você vai ter que dar um jeito de se livrar desse camarada, né, se ele não resolver. O segundo é mais difícil, mas também dá para trabalhar, quando o teu chefe se opõe a você, e aí é complicado, porque você vai ter que tentar descobrir se ele tem razões ou não. E se ele não tem razões, é porque ele tem inveja, ele tem medo, ele tem ciúmes, talvez ele queira o seu cargo, né? Ele queira colocar alguém na sua vaga. Então é nessa hora que você vai ter que dar o seu melhor, fazer o seu melhor, não entrar na briga, mas ficar de olho, que ali você não vai ter muita condição de crescimento, a não ser que ele saia. E a terceira é a lateral, né? Que essa também é complicada, porque tem aquela pessoa, mas aí, como eu disse, essa também dá para trabalhar. Se é lateral, o problema dela, comunique, cópia para o chefe, mostra tudo o que você tem feito, apresenta. Se o chefe não quiser cópia, coloca ele lá no e-mail oculto lá para ele receber e pronto, e tenta se proteger e faz o seu melhor, porque essas pessoas não duram muito. Que Deus abençoe sua vida. A pergunta é, você está lidando com oposição agora? Escreve aí no chat para mim. Como é que você lidou com a oposição? Como é que você trabalhou isso na tua vida? Foi de chefe, foi lateral, foi de funcionário? Como é que você trabalhou isso? O que você fez aí que a gente quer aprender com você também? Deus abençoe você, que você tenha uma semana abençoada. Não esquece de participar desse podcast para alguém, compartilhar e tudo quanto você fizer prosperará.